Olá a todos! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vocês já se pegaram perguntando por que existem tantas traduções da Bíblia Sagrada por aí? Ou será que existe no meio de tantas Bíblias uma Bíblia verdadeira? Será que foi realmente a religião católica que deu a Bíblia para nós cristãos, como ela afirma que deu? Essas e muitas outras dúvidas serão respondidas neste canal. Se vocês gostarem, dá uma joinha e se inscreva neste canal para que vocês recebam esse conhecimento de graça, que há muito tempo está sendo solapado pelos falsos cristãos a serviço do mal, aqueles que tentam a todo custo corromper o reto caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sentam-se, pessoal, porque o que vocês vão ouvir aqui, pode ter a certeza que vocês jamais vão encontrar em outro lugar. Só para não esquecer, vocês podem deixar seus comentários e suas dúvidas e opiniões também. Vamos para o quarto vídeo deste estudo bíblico, que a coisa vai ficar mais reveladora a cada capítulo. Fundamentalmente, existem apenas duas correntes de Bíblia. Qualquer pessoa que esteja interessado o suficiente para ler o vasto volume de literatura sobre este assunto, concordará que ao longo dos séculos houve apenas duas correntes de manuscritos. A primeira corrente, que transmitiu o texto recebido em hebraico e grego, começou com as igrejas apostólicas e reapareceu em intervalos ao longo da era cristã entre os crentes iluminados, foi protegida pela sabedoria e erudição da igreja pura em suas diferentes fases, por pessoas como a Igreja de Pela, na Palestina, para onde os cristãos fugiram, quando em 70 d.C. os romanos destruíram Jerusalém, pela Igreja Síria de Antioquia, que produziu estudos eminentes, pela Igreja Itálica no norte da Itália, e também ao mesmo tempo pela Igreja Gaulesa no sul da França e pela Igreja Celta na Grã-Bretanha, pelos pré-valdenses, pelos valdenses e pelas igrejas da Reforma. Esta primeira corrente aparece, com muito poucas alterações, nas Bíblias protestantes de muitas línguas, e em inglês, naquela Bíblia conhecida como versão King James, aquela que tem sido usada há 300 anos no mundo de língua inglesa. Esses MSS concordam com eles, de longe a grande maioria dos números. Tão vasta é esta maioria que os inimigos do texto recebido admitem que são 19 vigésimos e cerca de 99 centésimos de todos os MSS gregos são desta classe, enquanto 100% dos MSS hebraicos são para o texto recebido. A segunda corrente é pequena entre poucos manuscritos. Estes últimos MSS são representados em grego, o MS do Vaticano, ou Codex B, na Biblioteca de Roma, e o Sinaítico, ou Codex Aleph, seu irmão. Explicaremos completamente sobre esses dois MSS mais tarde. Em latim, a Vulgata ou Bíblia Latina de Jerônimo. Em inglês, a Bíblia Jesuíta de 1582, que mais tarde, com grandes mudanças, é vista na Douay, ou Bíblia Católica. E novamente em inglês, e em muitas Bíblias modernas que introduzem praticamente todas as leituras católicas da Vulgata Latina que foram rejeitadas pelos protestantes da Reforma. Entre estas, com destaque, estão as versões revisadas. Portanto, a atual controvérsia entre a Bíblia King James em inglês e as versões modernas é a mesma velha disputa travada entre a igreja primitiva e as seitas rivais, mais tarde, entre os valdenses e os papistas, do IV ao XIII século, e mais tarde ainda, entre os reformadores e os jesuítas no século XVI. Agora vamos entrar na parte de como Paulo preparou a igreja primitiva para preservar os manuscritos puros contra a corrupção da apostasia. O apóstolo Paulo se prepara para preservar a verdade contra a apostasia. Nos seus últimos anos, o apóstolo Paulo passou mais tempo preparando as igrejas para a grande apostasia futura do que levar a obra adiante. Ele previu que esta apostasia surgiria no Ocidente. Portanto, ele passou anos trabalhando para ancorar as igrejas gentias da Europa às igrejas da Judéia. Os cristãos judeus tinham 1500 anos de treinamento. Ao longo de muitos séculos, Deus moldou a mente judaica de tal maneira que ela compreendeu a ideia do pecado, de uma divindade invisível, da grave situação do homem, da necessidade de um redentor divino. Mas ao longo desses mesmos séculos, o mundo gentil afundou cada vez mais na frivolidade, no paganismo e na devassidão. É digno de nota que o apóstolo Paulo escreveu praticamente todas as suas epístolas às igrejas gentias a Corinto, a Roma, a Filipos, etc. Ele quase não escreveu cartas aos cristãos judeus. Portanto, o grande fardo dos seus últimos dias foi ancorar as igrejas gentias da Europa às igrejas cristãs da Judéia e, na verdade, foi para garantir esse fim que ele perdeu a vida. O apóstolo Paulo fez o melhor que pôde para manter sua amizade e aliança com a igreja de Jerusalém. Para se acertar com eles,
ele viajou até Jerusalém, quando novos campos e esplêndidas perspectivas se abriam para ele no Ocidente. Para esse propósito, ele se submeteu a vários dias de restrição e frequência ao templo, e os resultados justificaram sua determinação. Foi assim que Paulo usou as igrejas na Judéia como base. Escreveu Paulo: pois vós, irmãos, vos tornastes seguidores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, porque também vós sofrestes como os vossos compatriotas, assim como eles sofreram com os judeus. 1 a Tessalonicense. Capítulo 2 verso 14. Uma observação importante aqui. Não há uma palavra aqui sobre a igreja de Roma ser o modelo segundo o qual as outras igrejas deveriam ser formadas. Não tinha tal preeminência. Esta honra pertencia às igrejas da Judéia, foi de acordo com eles, e não com a igreja de Roma, que as igrejas asiáticas foram modeladas. A mais pura de todas as igrejas apostólicas foi a dos Tessalonicenses, e esta foi formada depois das igrejas cristãs na Judéia. Se alguma preeminência ou autoridade pertencesse à igreja de Roma, o apóstolo teria proposto isso como modelo para todos aqueles que ele formou, seja na Judéia, na Ásia Menor, na Grécia ou na Itália. E aqui finalizo a quarta parte deste estudo. Espero que vocês tenham gostado e lembre-se de se inscrever e dar uma joinha e também compartilham os vídeos para ajudar o canal. Muito obrigado e um forte abraço até a próxima aula.